8 de junho. Jesus é nosso único mediador. Não é a besta que é mediador. Você vai entender agora. Quais são as marcas que distinguem o poder da besta? São várias marcas, vamos citar duas. Apocalipse 13, 4 e 5. Diz assim: a ferida mortal foi curada. Lembra lá de o Papa que morreu lá na França, e a igreja ficou desacreditada, mas diz que essa ferida mortal foi curada e o povo seguiu a besta e adoraram o dragão, porque o dragão é o que está, a besta está montada sobre o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. O dragão dá a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Fica significativo quando você compara com o nome que Jesus usa no Apocalipse, Miguel. Quando ele sai para batalhar, ele usa o nome de Miguel. O nome Miguel quer dizer quem é como Deus. E Satanás, o dragão, agora ele enfrenta fazendo uma imitação, dizendo quem é semelhante à besta. Tentaram matar, mas ela sobreviveu. O mesmo que aconteceu com Jesus Cristo. Satanás tentou matar, lá quando ele era bebê, e ele sobreviveu. Então, quem é como Deus? Então, veja a batalha presente. A besta do Apocalipse é um poder religioso apóstata. Não tem nada a ver com aquele negócio lá do século II antes de Jesus Cristo, né? Não tem nada a ver com o preterismo, né? E nem com o futurismo, né? Mas a história está dizendo o que a besta está fazendo e o que vai fazer. Então, a besta do Apocalipse é um poder religioso apóstata, que se apostatou, que sai de Roma pagã, que é a Roma imperial, que é as pernas da estátua de Daniel, onde Jesus foi crucificado. Um sistema duro como ferro. E cresce até se tornar um sistema mundial de adoração, como nós vemos hoje. Quem ia imaginar que há 150, 200 anos atrás, ou 300 anos atrás, a igreja romana estaria nesse tamanho? Parecia que tinha acabado. Então, no Novo Testamento, a blasfêmia é comparada a assumir os privilégios e prerrogativas de Deus. Por exemplo, tem coisas que são prerrogativas que só Deus pode fazer. Perdoar pecados, só Deus pode fazer isso. Ser mediador entre Deus e o ser humano, só Jesus é mediador. Há um só mediador, Jesus Cristo. Ninguém pode ser mediador. Mas a igreja romana dispensa Jesus e diz que eles são mediadores. Então você vai pedir a salvação, o perdão para um santo, não é? E esse santo vai falar com Deus. Cadê o Jesus Cristo? Né? Eles tiram essa guerra que Satanás está fazendo, eles tiram a presença de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo pode perdoar, o próprio Padre perdoa. Não existe isso aí, não pode existir isso aí. Isso aí é atividade de Deus. Então isso é blasfemar.
é entrar no lugar de Deus, como se fosse Deus, eliminar a figura de Jesus Cristo. Quais são os dois aspectos da blasfêmia? Lucas 5, 18 a 26, João 10, 33. A autoridade de perdoar pecados. Isso é blasfêmia. Então, quando aquele paralítico desce pelo telhado e querendo ser curado, Jesus fala para ele, perdoados são os seus pecados. Então, ele queria ser curado. Jesus diz, perdoados são os seus pecados. E aí os fariseus que estavam ali perto disseram, mas espera aí, quem pode perdoar pecados? Somente Deus, ele está blasfemando. Veja que a blasfêmia já é definida na Bíblia, como estar no lugar de Deus. Então Jesus disse claramente, você está curado, levanta-te e anda. Não é? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os seus pecados ou levanta-te e anda? Para Jesus era mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados, porque ele é Deus. Ele não estava blasfemando. Ele não estava entrando como um ser humano no lugar de Deus. Então aqui, sendo tu homem, te fazes como Deus, então eu e o Pai somos um. Então, nessa situação aqui de João, Filipe pergunta para Jesus, mostra-nos o Pai, Jesus. E ele falou, eu estou com vocês há tanto tempo e vocês não me reconhecem que eu e o Pai somos um? Nós somos semelhantes, tão iguais, se você olhar para mim, se olha para ele. Nós somos unidos de tal maneira que não tem diferença. Então, veja que a palavra grega foi bem entendida pelos líderes, porque eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. E Jesus disse, por que vocês estão me apedrejando, querem me matar? Porque você blasfemou, quer se tornar, você está dizendo que você é igual a Deus. Então, essa é a blasfêmia que a besta está fazendo hoje. Jesus foi acusado de blasfêmia pelos líderes. Nesse caso, os acusadores eram injustos, visto que Jesus tinha todos os poderes e prerrogativas divinas, inclusive o direito de perdoar pecados, por Jesus é Deus. Ele afirmou de maneira poderosa, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? João 10, 9. 14, 9. João 14, 9. Entretanto, em 1 Timóteo 2, 5, ensina que há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Ele é o mediador. Em contrapartida, a Igreja Romana ensina que o Padre é o mediador entre Deus e os pecadores, tomando o lugar de Jesus Cristo. Porém, visto que o próprio Padre é pecaminoso, não pode ser mediador, pois também precisa de um mediador. Por que eu falo que o Padre também é pecaminoso? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos precisam da glória de Deus, do perdão de Deus. A própria Maria diz que Jesus é meu Salvador. Jesus é Salvador de todo o ser humano que nasceu aqui na Terra. Então nenhum ser humano pode entrar no lugar de Deus e querer ser mediador. O que é ser mediador? É fazer o papel entre Deus o Pai e a humanidade. Quem dá a mão para o Pai e para a humanidade é Jesus, não é um padre.
A blasfêmia também é definida como a reivindicação de um homem de ser Deus ou de estar no lugar de Deus. Veja essas duas declarações de fontes oficiais da Igreja Romana. O Papa é tão honrado e tão exaltado que não é um mero homem, mas é como se fosse Deus na terra. Isso está escrito em Lúcius Ferraris, Papa, artigo 2, em Prompta, Biblioteca, 1763, verso 6, página 25 a 29. Outra declaração, o Papa Leão XIII gabou-se. Nós, os papas, assumimos na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Está escrito no Great Encyclopedia Letters of the Papa Leo XIII, Nova York, Benziger, 1903, página 193. Essas afirmações se tornam mais relevantes quando entendemos que o prefixo anti, como em anticristo, nem sempre significa contra Cristo. Lógico que é contra Cristo, mas é mais do que isso. Pode significar no lugar de Cristo. Portanto, o anticristo também significa no lugar de Cristo. E isso é uma blasfêmia. Então, quem é a besta? Quem é aquele chifrinho pequeno? Quem é o anticristo? Quem é a besta? O poder foi formado desde Babilônia. Começou ali com Babilônia, Medo-Persas, a Grécia e Roma Imperial. Sempre todos eles perseguindo o povo de Deus. Mas quando chegou em Roma Imperial, que não existia papa naquele tempo, porque o cristianismo estava sufocado, né? Sufocado ao máximo. Porque não existia, Jesus não tinha vindo ainda, mas os filhos de Deus, né? E aí eles começaram a perseguir o Filho de Deus, até que nasce Jesus, nesse momento onde, nas pernas de ferro da estátua de Daniel. E ali eles começam a perseguir desde o nascimento de Jesus, porque Satanás começou a agir com mais força. E ali então surge o cristianismo, e ali começam a igreja pura, né? Do cavalo branco, da profecia, e ali então começa a crescer a igreja, mas perseguido pela igreja imperial. Mataram muitos cristãos, os apóstolos foram mortos todos. Estava surgindo o cristianismo, até que no século 3 e 4 surge Constantino e suja toda a igreja, com o paganismo deles, que nós vemos hoje. Então a besta se consolida, e dali, no ano 1538 a 1798, 1260 anos de perseguição e morte aos cristãos, estipulado pela Igreja Católica Apostólica Romana, para matar os cristãos e a todos que não queriam seguir os ensinamentos distorcidos da palavra de Deus. Então veja que surgiu dentro da igreja. É algo inacreditável, mas a história está mostrando claramente o poder blasfemo que continua até hoje e ficará pior. Vai chegar um momento que não poderemos comprar nem vender se não fizermos a vontade da besta. Que Deus nos livre de tudo isso, nos dê a vitória em nome de Jesus.